Olha ao seu redor por um instante. A camisa nova da seleção já está separada. O grupo da família já começou a organizar o churrasco. O vizinho resolveu trocar de televisão, porque de repente a antiga parece pequena demais. Nossa, que Aquele baita amigo que nunca TV! apostou na vida agora manda print das apostas no grupo, como se sempre tivesse entendido do assunto. E o supermercado? O supermercado parece véspera de Natal. Carrinhos cheios, corredores lotados, todo mundo comprando só mais uma coisinha. E quer saber? Nada disso é estranho. Acontece a cada 4 anos. O que quase ninguém percebe é outra coisa. Durante eventos como a Copa do Mundo, o seu cérebro muda a forma de tomar decisões. E não é uma figura de linguagem. Ele muda de verdade. Você continua sendo a mesma pessoa. Mas quem começa a decidir pelo seu dinheiro já não é exatamente a parte mais racional de você. E o mais curioso, isso não acontece apenas com quem gasta sem pensar. Acontece com gente organizada, com quem faz planilha, com quem investe, com quem sempre diz: isso nunca aconteceria comigo. Então fica comigo até o final, porque eu vou mostrar o momento exato em que essa mudança acontece. E depois que você enxergar isso, é bem provável que nunca mais assista a uma Copa do mesmo jeito. Antes de continuar, faz uma coisa por mim. Se você conhece alguém que já está planejando cada jogo, mas ainda não fez conta nenhuma, manda esse vídeo para a pessoa depois. Não é para estragar a festa de ninguém, é justamente o contrário. É para ela chegar em agosto ainda com vontade de comemorar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já reparou que durante a Copa o tempo parece diferente? O dia do jogo tem uma energia, o trabalho rende menos, as pessoas se falam mais. O país inteiro combina de sentir a mesma coisa no mesmo horário. Quando é que isso acontece de novo? E é exatamente aí que mora o detalhe. Nosso cérebro tem duas formas de decidir. Uma é lenta, ela pesa, ela calcula, ela pergunta: isso cabe no meu mês? A outra é rápida, ela sente, reage, quer agora. No dia a dia normal, as duas se revezam, mas quando entra a emoção coletiva, quando entra pertencimento, né, quando entra aquela sensação de fazer parte de algo maior que você, a decisão rápida assume o volante e a lenta vai para o banco de trás, calada. E olha que interessante, isso não é burrice, é humanidade. O ser humano foi construído para pertencer ao grupo. Durante milhares de anos, ficar de fora do grupo era perigoso, era o risco de vida. Então o seu cérebro aprendeu uma coisa: estar junto é bom, estar fora dói. E aí chega a Copa, e a Copa é a maior máquina de pertencimento que existe. Não é sobre futebol, é sobre estar junto. Por isso a camisa não é uma camisa, é um passaporte. Por isso a TV nova não é uma TV. É um convite para casa encher. Por isso a aposta não é dinheiro, é ter um assunto no grupo. E quando o consumo vira pertencimento, o preço para de ser o critério. Guarda essa frase, porque daqui a pouco ela vai fazer ainda mais sentido. Deixa eu te contar a história de um cara, vou chamar ele de Flávio. Flávio tem 46 anos. Trabalha, ganha um salário razoável, paga as contas em dia, não é rico, não é endividado, até então ele tem uma postura controlada. E ele não é do tipo que compra por impulso, ele demora para decidir tudo. Passou 3 meses escolhendo um par de tênis, 3 meses. Aí veio a Copa. Primeiro, a camisa dele, que é justo, afinal de contas, ele merece. Depois, a camisa do filho, porque não ia deixar o menino de fora, né? Depois, a esposa comentou, meio de brincadeira, que a TV da sala estava com uma listra. E o Flávio, que demorou 3 meses para comprar um tênis, comprou uma TV em 40 minutos, 12 vezes no cartão, sem dor nenhuma e zero de culpa. Depois veio o churrasco da abertura. Ele foi o anfitrião, comprou carne para 12, apareceram 20. E o pior, combinaram de cada um levar sua bebida, mas como sempre tem aqueles que não levaram e tomaram a dele. Depois, o grupo do trabalho fez um bolão. Depois, o cunhado ensinou ele a apostar em quem faz o primeiro gol. Nada disso sozinho era absurdo. E aqui está a parte que quase ninguém entende. O Flávio não tomou uma decisão errada. Ele tomou várias decisões pequenas, né, que nunca foram somadas, porque o cérebro não soma. O cérebro sente uma de cada vez e cada uma sozinha parecia ser justa e sem maiores impactos. A conta só apareceu inteira quando o Brasil perdeu. E para nós brasileiros, a Copa acabou. Então, eu te pergunto com toda a sinceridade,
Quando foi a última vez que você somou os seus gastos pequenos, né, todos juntos, né, de verdade? Segura essa pergunta, ela vai voltar. Presta atenção no que acontece com o dinheiro quando a emoção sobe. Primeiro, o cartão vira anestesia. Gastar através do cartão não dói. Gastar dinheiro vivo dói. Quanto mais distante da dor, mais fácil o gasto. E o parcelamento é o anestésico mais forte que já inventaram, porque ele faz uma mágica com a sua cabeça, apaga o preço e coloca a parcela no lugar. Você não pensa 2.400, você pensa 200 por mês. E 200 por mês cabe em qualquer sonho. Segundo, durante a Copa, parece que tudo vira oportunidade imperdível, e é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando uma oferta parece exclusiva ou por tempo limitado, ela desperta um gatilho poderoso no nosso cérebro, o medo de ficar de fora. Se você quiser entender por que isso acontece, eu gravei um vídeo inteiro sobre esse mecanismo. O link está na descrição. O nosso cérebro odeia perder, odeia mais do que gosta de ganhar. Existe uma característica curiosa do cérebro humano. Perder R$ 1.000 costuma doer muito mais do que ganhar R$ 1.000 traz alegria. Essa é a forma como fomos programados para tomar decisões. É exatamente por isso que frases como últimas unidades funcionam. É por isso que edição limitada vende tanto. E é por isso que, durante a Copa, tanta gente compra não porque precisava, mas porque sente que, se não comprar agora, vai perder uma oportunidade que talvez nunca mais volte. Por isso, o desconto que acaba hoje faz você comprar hoje algo que você não queria ontem. Você não está comprando o produto, você está comprando o alívio de não ficar de fora. Terceiro, as apostas. E aqui eu preciso ser honesto com você, sem sermão. A aposta é o único produto que promete transformar emoção em dinheiro. E ela chega exatamente no momento em que você está mais emocionado. Ela é desenhada para te dar recompensa rápida, um susto bom, uma dose de adrenalina a cada lance. E existe um detalhe que merece muita atenção. Durante a Copa, você é exposto o tempo todo a propagandas de apostas, nos intervalos, nas transmissões, nas redes sociais e até nas conversas entre amigos. O cérebro aprende rápido quando recebe recompensas imediatas, e poucas coisas oferecem uma sensação de recompensa tão rápida quanto uma aposta que dá certo. É justamente aí que mora o risco. O problema quase nunca é a primeira aposta. O problema é que ela ensina o cérebro a querer repetir aquela sensação. E quando a emoção entra em campo, a razão muitas vezes fica no banco de reservas. As empresas não precisam convencer você do zero. Elas estudam como nós tomamos decisões, elas sabem que uma edição limitada desperta urgência. Sabem que ver outras pessoas usando um produto aumenta a vontade de ter o mesmo. Que uma casa cheia para assistir ao jogo cria o desejo de fazer parte daquele momento. Sabem que uma foto nas redes sociais pode despertar mais desejo do que um comercial de 30 segundos. E entendem uma coisa muito importante: as pessoas raramente compram apenas um produto. Elas compram a experiência, a história, a sensação de pertencimento. Por isso, durante a Copa, uma camisa deixa de ser apenas uma camisa. Ela representa fazer parte. Uma TV deixa de ser apenas uma TV. Ela representa reunir quem você gosta. E é justamente aí que mora o desafio. Quando o consumo passa a representar pertencimento, o preço deixa de ser o único critério. E eu não estou dizendo que isso é errado. As empresas estão fazendo o trabalho delas. A pergunta que vale a pena fazer é outra. Se elas investem tanto para entender como você decide, quanto tempo você investe para entender por que decide do jeito que decide? Aproveitar a Copa não é erro. Comprar a camisa também não é um erro. Nem o churrasco, nem trocar a TV. Eu não estou aqui para te dizer para viver menos. A educação financeira nunca foi sobre viver pior. Se a sua vida financeira só melhora quando você para de viver, então não é educação financeira, é punição. O problema não é gastar, e sim quando a emoção decide sozinha, e o dinheiro só recebe o aviso depois. A Copa dura em torno de um mês. A parcela pode durar 12, e é aí que a festa vira conta extra. Não porque você se divertiu, mas porque ninguém perguntou nada antes de decidir. E graças a Deus, esse torcedor existe. Uma vida sem emoção seria uma vida sem cor. O problema nunca foi o torcedor. O problema é esquecer do técnico.
porque o técnico pensa diferente. Enquanto o torcedor vive o jogo, o técnico olha o campeonato. Enquanto o torcedor quer comemorar hoje, o técnico pensa no que ainda vem pela frente. Ele não acaba com a festa, ele garante que ainda existam muitas outras. O erro que quase todo mundo comete não é ter um torcedor dentro de si, é deixar o torcedor escalar o time, enquanto o técnico assiste da arquibancada. Agora pensa comigo. Quando um pai compra uma camisa da seleção para o filho, ele não está comprando apenas um pedaço de tecido, ele está comprando um momento, uma lembrança. Filho, A esperança de que, daqui a 20 anos, aquele filho se recorde daquele jogo, daquele abraço, daquela tarde juntos. E isso tem valor, muito valor, porque dinheiro existe para servir a vida, não o contrário. Mas repara numa coisa, daqui a 20 anos, dificilmente esse filho vai lembrar quanto custou a camisa. O que ele vai lembrar é de quem estava ao lado dele. Só que existe um detalhe. Se, para pagar essa lembrança, o pai passar os próximos meses preocupado com a fatura do cartão, irritado com as contas ou estressado dentro de casa, a lembrança construída também muda, porque as crianças guardam muito mais o clima da casa do que o preço dos presentes. Pertencer não precisa ser caro. O carinho não tem preço, a presença não depende de uma compra. Quem custa caro, muitas vezes, é a tentativa de comprar um sentimento que já existia de graça. Então, antes do próximo jogo, reserve 5 minutos para conversar com o seu técnico. Faça apenas 3 perguntas. A primeira: quanto eu realmente já gastei com esta Copa? Tudo: camisas, churrasco, bebidas, delivery, apostas, fretes, compras por impulso. Tudo. A maioria das pessoas nunca faz essa conta, e justamente por isso costuma se surpreender com o resultado. A segunda pergunta: quando a Copa acabar, o que ainda vai estar sendo pago? E a terceira, talvez seja a mais importante de todas: se esse mesmo dinheiro tivesse sido usado para outro objetivo da minha vida, qual seria? Perceba, essas perguntas não existem para fazer você se sentir culpado. Culpa raramente muda comportamento, consciência muda, porque no instante em que você enxerga a decisão antes de agir, ela deixa de ser automática. E quando uma decisão deixa de ser automática, ela volta a ser sua. Daqui a 6 meses, você provavelmente nem vai lembrar quanto pagou naquela camisa, mas o cartão vai te lembrar, e é por isso que eu fiz esse vídeo. Não para você torcer menos, fiz para você perceber que o maior jogo nunca foi o que acontece dentro do estádio, e sim o que acontece dentro da nossa mente, dos nossos impulsos todos os dias, com as escolhas que você faz, com ou sem Copa. A diferença é que agora você sabe que ele está sendo jogado. Se este vídeo fez você enxergar algo que nunca tinha percebido, compartilhe com alguém que também ama futebol e pode estar tomando decisões sem perceber. E se inscreva no canal, porque educação financeira nunca foi apenas sobre dinheiro. Ela sempre foi sobre comportamento. E isso é da minha conta, da sua conta, da nossa conta.